a gente tem aqui a informação sobre o Jean Davi. Trouxemos em primeira mão no Colina em Foco, tá? O Jean Davi, ele tá fora dos planos, todo mundo sabe disso, não se adaptou ao futebol brasileiro, não vinha sendo relacionado pelo Fernando Diniz, portanto, o Vasco recebeu uma sondagem importante de clubes do Chile e também do México. Jean Davi é chileno e ele, por incrível que pareça, tá, gente, ele foi muito importante lá no Toluca. Ele foi bem lá. O Vasco comprou, quando o Vasco contrata o Jean Davi, não era uma contratação ruim, ela fazia sentido, porque ela é um jogador que conseguiu ter destaque no futebol mexicano. No entanto, infelizmente no Vasco ele não conseguiu, vida que segue. Então o Vasco recebeu sondagens importantes do futebol chileno e do futebol mexicano. O futebol chileno não paga tão bem. Já o mexicano consegue até equiparar o salário que ele ganha aqui no Vasco. Só que o Vasco deseja uma compensação financeira. Então, está estudando aí o melhor modelo de negócio, mas lembrando que não teve proposta ainda. O que teve foram sondagens e o Vasco, evidentemente, recebeu essas sondagens muito bem e, claro, que tenta ali a melhor maneira de tentar aliviar a folha e, por que não, receber o que investiu. É o mínimo que o Vasco quer pelo Jean Davi. E tá aí, você se acompanhar o canal Colina em Foco e também seguir nas redes sociais, o colinaemfoco.ofc, você vai ter essas notícias em primeira mão. Tá lá, ó, fora dos planos, o Jean Davi a gente colocou lá no Instagram, então não deixa de seguir. É muito importante que você siga também o canal, o Colina em Foco, lá no Instagram. Porque quando não tem live, você também fica muito bem informado por lá, beleza? Outro que está fora dos planos e também pode sair a qualquer momento é o Lucas Oliveira. Ouso dizer, inclusive, que ele está até mais avançado para deixar o Vasco. Por quê? O jogador recebeu uma proposta do Sport por empréstimo, empréstimo até o final deste ano. O Vasco já deu ok, até porque o Sport iria ali arcar com os salários integralmente do Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026 e é a quinta opção da zaga do Vasco, ou seja, ele está atrás do João Vitor, do Maurício Lemos, do Luiz Gustavo e do Lucas Freitas. Então ele está praticamente fora dos planos, tendo em vista que às vezes ele fica até fora do banco de reservas. Então o Sport, que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro, solicitou ao Vasco um empréstimo do Lucas Oliveira. O Vasco já deu o ok. Agora cabe ao Lucas Oliveira querer jogar no Sport. Porque é isso que para o torcedor entender também. Não é da vontade do clube, não. Muita gente fala assim, pô, esse jogador é ruim, manda embora. Não existe mandar jogador embora. Existe um contrato assinado, rapaziada. E esse contrato ele precisa ser cumprido. Ou você arruma times para ele jogar, como é o caso do Sport, que na verdade quis o Lucas Oliveira, procurou o Lucas Oliveira, ofereceu uma proposta de empréstimo ao Vasco, que já foi aceita, e agora o Lucas Oliveira precisa dar o aval. Então, a decisão está na mão do zagueiro. O Vasco não tem o que fazer, mas é claro que torce muito para esse acerto, até porque a folha salarial vai sofrer ali uma diminuição importante, já que o Vasco está buscando qualquer diminuição, até porque a grana está muito curta. E só um detalhe, para ser justo aqui, essa notícia foi trazida em primeira mão, foi publicada em primeira mão pelo companheiro Tébaro Schmidt, do GE. Então, a informação foi publicada primeiramente pelo GE, pelo companheiro Tébaro Schmidt, e confirmada aqui pelo canal Colina em Foco. Então, dando os créditos aí para o companheiro Tébaro Schmidt, que deu aí essa informação em primeira mão, beleza? Falando agora do Ryan, saiu uma notícia, né, do gianlucadimarzio.com, é um jornalista italiano que costuma ser muito atuante na janela de transferências com informações e tal, e ele levantou a seguinte, né, publicou a seguinte notícia: Roma de olho em Ryan, do Vasco da Gama. Né, matéria publicada hoje, sexta-feira, dia 4 de julho. Eu procurei o staff do Ryan e nada chegou ao staff sobre isso. E até questionei, será que foram ao Vasco? E o próprio staff também disse, cara, não chegou nada ao Vasco porque o Vasco comentaria com a gente. De todo modo, a nota diz o seguinte, a notícia fala o seguinte, que a Roma estaria disposta a pagar 15 milhões de euros, mesmo a posição ponta, né, atacante pelo lado, não seja uma prioridade no momento no time italiano. Então, assim, o que eu acho, tá, gente? Aí falando como apurador também, como jornalista, não estou nem me comparando com o Gianluca Di Márcio, que é um cara super conhecido mundialmente.
Mas é natural que ele deve ter ouvido isso de alguém da Roma, de algum dirigente ou de algum empresário ali, de algum intermediário que falou: "Ó, tem um garoto lá, a gente está aqui observando". E aí, entre observar e poder fazer uma proposta, são 2 coisas muito diferentes até essa proposta ser apresentada de fato. Então o que eu tenho? Primeiro, não chegou nada da Roma a respeito do Ryan, e segundo, 15 milhões de euros hoje o Vasco não conversa. O Vasco conversava nesse valor e até botava esse valor como teto lá atrás. Hoje, depois que o Ryan virou o que virou, ou está sendo o jogador de fato que todo mundo esperava desde a base, sob o comando do Fernando Diniz, as coisas mudaram. Então o Vasco já começa a pensar em conversar com 20 milhões de euros na mesa. Essa é a primeira conversa. E segundo, o Vasco vai fazer de tudo para não vender agora. A ideia é vender no final do ano. Ou se vender agora, provavelmente vai dar uma moral para quem quiser comprar, mas só levar em dezembro. E aí depende, demanda ali o Admar Lopes conversar, o próprio staff do Ryan. E o Vasco conta com o staff do Ryan como companheiros. Tá? O staff do Ryan é parceiro do Vasco. A gente sabe, o pai do Ryan, o Valquimar, né, cria do Vasco, campeão no Vasco, foi zagueiro no final dos anos 90. Então, assim, a relação é muito boa. E depois que ele parou de jogar, foi funcionário do Vasco. Então, assim, a relação é muito boa, é uma relação muito amistosa. E ninguém tem pressa de vender o Ryan. O Ryan tem apenas 18 anos, está vivendo o melhor momento da carreira e a tendência é ele explodir ainda mais. E ainda tem o Mundial da categoria Sub-20 que vai acontecer, se eu não me engano, em setembro. E a possibilidade de ele ir arrebentar é muito grande. E possivelmente se valorizar ainda mais. Então, o Diniz bate nessa tecla. Se vender agora, vai perder dinheiro. Deixa para vender no ano que vem ou no final do ano, que com certeza ele vai estar valendo muito mais. Então, assim, 15 milhões, se a Roma pensar em oferecer esse dinheiro, o Vasco vai chegar e vai falar: valeu, foi bom, adeus. Não vou vender, porque 15 milhões não é um valor que o Vasco imagina para o Ryan. Então, só para deixar a rapaziada tranquila, né? Pelo menos de acordo com a minha apuração, tá, gente? Não estou desmentindo ninguém, mas eu só tentei entender essa informação trazida aí pelo Gianluca Di Márcio, beleza?